Sabe quando a gente pensa no cérebro, a primeira coisa que vem à cabeça são os neurônios, né? Aquelas estrelas que disparam eletricidade e criam nossos pensamentos. Mas, e se eu te disser que uma parte gigantesca do cérebro que foi ignorada por muito tempo, talvez seja quem realmente comanda o show? Hoje, a gente vai mergulhar fundo para revelar a história secreta das células da glia. Pois é, essa é a pergunta que muda tudo. Por mais de um século, a resposta parecia óbvia: os neurônios, claro. Só que a neurociência moderna está mostrando para a gente um universo de colaboração tão, mas tão complexo que a gente é obrigado a repensar. Quem é que está no comando de verdade? E aqui, olha só, a gente tem um elenco original. De um lado, os neurônios, as grandes estrelas, super famosos. Do outro, a glia. O nome, para você ter uma ideia, vem do grego para cola. É isso mesmo. Achavam que a única função dela era literalmente colar os neurônios no lugar. Um papel de coadjuvante totalmente passivo. Mas essa ideia, nossa, não podia estar mais longe da verdade. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa família fascinante. Chegou a hora de jogar fora essa ideia de cola nervosa e descobrir um mundo de células especializadas com funções vitais que sustentam, olha, absolutamente tudo que o nosso cérebro faz. A família glia se divide em duas grandes equipes. Pensa na micróglia como se fosse a força de segurança de elite do cérebro, e na macróglia como equipe de engenharia e gerenciamento, sabe? Composta por vários especialistas, os astrócitos, os oligodendrócitos e as células de Schwann. E cada um deles tem uma missão super importante. E agora, vamos dar uma olhada no que cada um desses trabalhadores especializados realmente faz no dia a dia. É aqui que aquele mito da cola desmorona de vez. Primeiro, a micróglia. Pensa nela como a polícia residente do cérebro, a força de defesa. Elas ficam patrulhando o tempo todo, 24 horas por dia, prontas para detectar qualquer sinal de invasão, qualquer dano. Entender o que elas fazem é fundamental, porque quando elas não funcionam direito, isso está ligado a doenças bem sérias, como Alzheimer. E olha, elas não ficam paradas, não. Quando tá tudo tranquilo, em estado de repouso, elas esticam seus bracinhos para sentir tudo ao redor. Mas se detectam perigo, elas se transformam, ficam reativas. E se a coisa aperta, elas viram fagocíticas, ou seja, saem engolindo e destruindo invasores e lixo celular, que nem uns Pac-Mans do sistema nervoso. É incrível! Agora vamos falar dos eletricistas. Os oligodendrócitos e as células de Schwann fazem basicamente o mesmo trabalho, que é vital. Eles criam a bainha de mielina, que é tipo um isolamento que encapa os fios dos neurônios. Sem isso, a comunicação elétrica seria super lenta, toda falha. A perda dessa mielina, por exemplo, é o que causa a esclerose múltipla. A única diferença entre eles é onde trabalham: oligodendrócitos no cérebro e na medula, e as células de Schwann no resto do corpo. E aí a gente chega nos astrócitos. Eles são as células gliais mais numerosas e, olha, talvez as mais versáteis de todas. Com aquele formato de estrela, eles são os verdadeiros gerentes do cérebro, orquestrando uma lista impressionante de tarefas. Eles são os zeladores, mantendo o ambiente químico ali perfeitinho para os neurônios poderem conversar. São os entregadores de energia, levando combustível quando o neurônio precisa. São os guardiões da fronteira, ajudando a formar a barreira que protege o cérebro de substâncias ruins. E ainda por cima, eles conversam entre si, criando uma rede de suporte inteligente e totalmente integrada. E só para ter uma noção do quanto eles são importantes, se liga nesse número: 85%. Os bracinhos dos astrócitos, que a gente chama de pés terminais, cobrem 85% da superfície dos vasos sanguíneos do cérebro. Eles literalmente abraçam os vasos para controlar tudo que entra e sai. São os verdadeiros porteiros do sistema nervoso central. Tudo isso nos leva ao grande ponto de virada da nossa história: a descoberta que transformou a glia de uma simples coadjuvante para protagonista. A gente está falando da revolução na forma como entendemos a sinapse, que é o coração da comunicação cerebral. O modelo antigo era bem simples, uma via de mão dupla. Um neurônio fala, o outro escuta. Era a tal da sinapse bipartite. Nesse cenário, a glia era só uma espectadora silenciosa. Ficava ali, fazendo parte do cenário, e só. Só que a realidade, meu amigo, é muito mais interessante. Os cientistas descobriram que os astrócitos envolvem as sinapses e participam da conversa. Eles escutam o que os neurônios estão falando e podem até liberar suas próprias mensagens para ajustar, para modular essa comunicação. Aquela conversa que era a 2 virou um diálogo a 3.
E aí nasceu o conceito da sinapse tripartita. Essa citação aqui resume perfeitamente a nova era da neurociência. A função do cérebro não vem só dos neurônios. Ela nasce dessa dança coordenada, dessa interdependência total entre os neurônios e as células da glia. E a ciência, claro, não para. Hoje em dia, já se fala em sinapse quadripartite. Isso mesmo, incluindo a micróglia como um quarto elemento na conversa, ajudando a otimizar as conexões. Isso só mostra o quão revolucionário e dinâmico é esse campo de estudo. Então a conclusão é bem clara, né? A glia não é a cola. Ela é o ecossistema que permite que a floresta de neurônios possa existir e florescer. É uma parceria ativa essencial, da qual não dá para abrir mão. Então, resumindo, sem a polícia da micróglia, sem a velocidade da mielina, sem a manutenção impecável dos astrócitos e a participação deles na conversa, os neurônios simplesmente não conseguiriam fazer o trabalho deles. A glia é, de fato, fundamental. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Se a gente subestimou a glia por tanto tempo, que outros segredos incríveis sobre a nossa consciência, memória e até sobre a cura de doenças ainda estão escondidos nessas células que a gente mal começou a entender de verdade? E aí, para quem gostou dessa análise e quer continuar mergulhando em outros tópicos como este, não esquece de seguir e avaliar o nosso perfil lá no Spotify. Esse apoio de verdade ajuda demais a gente a divulgar e a continuar fazendo esse trabalho. Muito obrigado por acompanhar até aqui